como se diz, essa generosidade de trazer e dar aqui a Letícia para compartilhar um pouco de informação com a gente, e é uma demanda muito grande, Letícia, de informação sobre contabilidade, como funciona, né? Sim, sim. E daí, como que funciona aqui? Eu acho que a Betsy deve ter falado contigo, mas tal como eu estou te conhecendo aqui agora, eu gosto sempre de conhecer os convidados na hora. Sim. É a comunidade, sabe, que está meio que conhecendo junto. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. E se você quiser Se dar uma apresentar? introdução aí sobre você, e depois a gente vai te sabatinar aí, prepare-se. Nossa, gente, eu tenho muito orgulho, né? Eu tenho muito orgulho da minha trajetória no Contador Direto. Eu fui uma das primeiras funcionárias, né? O Contador Direto, ele é um bebê, na verdade, mas ele vem de uma contabilidade tradicional, que tem mais de 40 anos aí no mercado, mas a modalidade online faz pouco tempo e eu tô desde aí praticamente do começo e acreditei no projeto. E acreditei mais ainda quando a gente pensou em focar aí num nicho, né? Então, a gente escolheu os profissionais de TI, somos os primeiros, né, a focar nesses profissionais, e tem sido uma honra para mim. Então, eu acho que já tenho mais ou menos uns 10 anos, né, em contabilidade, e mergulhar aí nesse mundo de TI fez eu aprender muita coisa, muitas particularidades, né, do segmento que antes eu não conhecia. Então, acredito que muitas outras assessorias também não conhecem, e de fato não conhecem, porque a gente recebe diversos clientes de outras assessorias que não estão sendo bem assessorados, né? Porque não tem aquele foco, né? Às vezes nem é culpa do profissional. Às vezes eles não têm um foco em cuidar, né, desse segmento e acabam não estudando, né? Porque a gente sempre faz treinamento, a gente, contador direto, até quem não é da parte, né, das apurações dos impostos ou ali da consultoria, fazem os treinamentos justamente para melhorar cada vez mais a experiência dos nossos clientes, né? E o Job na Gringa, né, pelo que vocês já perceberam, né, tem bastante oportunidades aí lá fora, né? Vocês, eu acho que sabem mais do que eu. E como isso é bom, quanto isso agrega no currículo de vocês. A gente recebe diversos clientes que estão prestando serviços para o exterior, tanto do Job quanto, né, que caiu aí na onda da gringa aleatoriamente, e que se sentem perdidos. Eu acho que talvez vocês se sintam assim, falam, nossa, eu consegui o Job, e agora? Né, que nem a gente tá com a Bia lá, a gente explicou tudo para ela, que é do Job na Gringa, então ela, de fato, não sabia de nada, e ela vem aprendendo junto com a gente, né, de uma forma tranquila, de uma forma simples, que ela tem conseguindo entender, e ela tá gostando bastante. Espero que alguns de vocês também, quando, não sei se já conseguiram a oportunidade, se já estão aí em vista da oportunidade, espero ter a oportunidade de fazer a consultoria individual personalizada com vocês, porque isso é muito importante, né? Que cada um tenha as suas particularidades, e ajudar todos, tá? Show! Assim, eu tenho muita pergunta, a começar por mim mesmo, né? Porque, para ser sincero, eu sou uma pessoa bem... Eu ainda não sou cliente direto direto, porque vocês, para começar, vocês são parceiros novos, e daí eu já tenho essa dúvida logo de cara. Muitas das pessoas que chegam aqui no Job na Gringa, algumas delas já têm PJ, já têm empresa, e algumas delas nem têm empresa. E daí, isso daí já me leva a duas perguntas bases. A primeira delas, você pode responder em duas partes, é claro. Tipo, a primeira delas é, eu não tenho CNPJ, o que eu preciso fazer? E a segunda dela é, caso eu tenha um PJ, que é o meu caso, por exemplo, eu tenho uma contadora aí, e eu quero, por exemplo, migrar para um serviço, para um contador direto, eu quero migrar. É uma pergunta, vamos fazer meio que do ponto de vista genérico. Como que funciona a migração de serviços de contabilidade em geral, e como que vocês facilitam essa história aí? Porque é uma dúvida minha mesmo,
em relação a você. Perfeito. Então, vamos já responder essa, né, da migração, que é uma dúvida bem comum. Alguns acham, eu preciso, tem algum custo e tudo mais. Da nossa parte é bem simples, é bem tranquilo. E só que tem um outro lado, né, o outro contador. Então, precisa ver o que foi alinhado com esse contador, porque muitas das vezes tem um contrato de fidelidade, às vezes tem que informar com 30, 60 dias com antecedência, o que não ocorre aqui com a gente. A gente tem o nosso contrato de fidelidade, acho que tem que informar até 30 dias no máximo com antecedência, mas a gente não trabalha com fidelidade. Então, todos os nossos clientes que estão aqui ficam se quiser, mas não é sempre que acontece, né, da outra contabilidade. Só que a gente tem uma coisa muito legal aqui quando vem de outros contadores, né? Independente de qual contabilidade, às vezes tem clientes que, tadinhos, nem tem contador, deixou o CNPJ lá abandonado. Então, independente se teve contador ou não, a gente faz um onboard bem detalhado, né? Todo o nosso time, que todo mundo acha que é só ali contador, não, tem um departamento pessoal, tem um fiscal, então todo o nosso time faz uma análise, emitem relatório, fazem pesquisa assim que o cliente entra, e no final ele gera esse relatório para o cliente entender como que a empresa dele chegou até nós. Se tem alguma pendência, se precisa melhorar alguma coisa, se precisa corrigir alguma coisa, ou se está tudo certinho, a gente já segue ali para começar tudo certinho com o pé direito, e ele entender e também ter essa visão macro da saúde da empresa dele, como que tá, se foi feito tudo certo, se tem algum problema. Então, isso é feito aqui em todos os departamentos, tá? E a gente faz essa análise bem criteriosa nessa troca de contador, mas isso não impede da gente ir cuidando da empresa, porque às vezes demora um pouquinho a emissão do relatório, mas entrou aqui, a gente já inicia com todos os cuidados e vai gerando aí esses relatórios. Eu acho que dá um prazo aí de uns 20 dias depois da entrada, todos os nossos clientes vão receber esse relatório. E também, se quiser fazer um onboard de vídeo, que eu sei que é corrido, né? Muitos não conseguem, a gente também tem essa disponibilidade, tá bom? Excelente. Outra dúvida que eu tenho, seguinte, já até me perguntaram isso, eu acho que você falou que você está atendendo a Bia, então já meio que responde, mas eu queria que você desse uma resposta mais para a comunidade também. Lembrando que isso daqui está sendo gravado e outras pessoas vão assistir também. Eu não sou desenvolvedor, no caso da Bia também não é desenvolvedor. Eu acho que, se eu não me engano, no site de vocês mencionam bastante sobre... É lógico, né? Porque a maioria da galera é da área de desenvolvimento. Como que é? Vocês funcionam para outros leques também? Sim. Quais são as áreas que atendem? Até porque a parte de exportação de serviço, ela abrange também os outros segmentos, negócios digitais. A gente também cuida bastante do pessoal que trabalha aí com a internet, negócios digitais, designers. Esse pessoal mesmo trabalha ali na frente do computador e trabalha em qualquer lugar do mundo, nômade. Então, a gente tem esse público. E as atividades, né, as regras das atividades para esses públicos na parte tributária são bem parecidas, ainda mais quando é exportação de serviço. Então, normalmente, eles utilizam basicamente a mesma atividade, é difícil ser diferente. Normalmente, é portais provedores de conteúdo, né, que eles utilizam e emitem um invoice, a gente dá todo o suporte, que é basicamente a mesma coisa. A gente auxilia na emissão de nota, que também tem algumas isenções de exportação de serviço, tá? Que é bem importante saber disso, que já chegou clientes que vieram, né, de outras assessorias, que não tinham essas isenções, o contador não aplicava, ou o município não aplicava, e quando isso acontece, a gente consegue entrar com um processo ali administrativo para solicitar essas isenções. Então, é basicamente bem parecido no geral, as regras, sabe, tributárias. Cara, eu estava aqui te ouvindo agora, eu tenho TDAH, né? Meu raciocínio faz assim... Por quê? Hoje de manhã, minha contadora mandou uma mensagem, falou assim, Gabriel, você esqueceu de pagar os boletos todos do mês passado, que tal? Então, eu tenho do mês passado, desse mês para pagar. E daí a minha pergunta já de UX aqui para vocês. Como que... porque isso daí faz parte do dia a dia, quem trabalha para a gringa, né? Como que é a relação de vocês com, sabe? Assim, eu tenho os meus boletos para pagar, o DAS, essas paradas aí que eu nem sei o nome, mas... Aqui... Como que funciona a relação, assim, a troca de informações?
Aqui com a gente tem esse atendimento muito personalizado, muito humanizado, é um diferencial de outras contabilidades digital, no qual você tem que abrir chamado, suporte, você sempre vai ficar em contato direto com a equipe que cuida da sua empresa. Então, sobre a questão dos boletos, tanto a mensalidade quanto a DAS, normalmente não, a gente sempre anexa no portal do cliente, e tudo que a gente anexa no nosso portal vai em um e-mail de notificação. Porém, também a gente sabe, como o WhatsApp, eu acho que é o meio principal de comunicação da maioria das pessoas, a gente também sempre comunica lá no WhatsApp. Olha, sua guia DAS já está disponível. Então, a gente, né, tem esse hábito de manter esse lembrete, né? Porque é o que eu falei, é muito corrido, às vezes o pessoal não lembra, mas a gente sempre tenta o máximo possível, de todas as formas, meios de comunicação, de lembrar no portal, no e-mail e também no WhatsApp, tá? Funciona basicamente dessa forma. Importantíssimo, porque assim, se for um só lembrete, para mim não funciona. Tem que ser tipo, uns 5, 10, assim. Em cima ali da hora, né? Olha, tem que... tem que encher meu saco, cara. Se não, todo mundo sabe, tipo, não atendo nem minha mãe, mano, tipo, ainda mais a contadora. Então é bem... Sim. Cara, é bem complicado. Eu sempre me atrasei mesmo, tipo, com essas coisas, e isso daí atrasa muito a vida. Principalmente nessa época do ano que você tem que fazer imposto de renda, essas coisas. E também gera multa, né? Se ela for recalcular, a gente não esquece, porque senão vocês vão estar dando dinheiro para o governo à toa. Gera multa pelo recálculo, não é? Não siga o exemplo do Gabs nessa hora, tá? Não siga, mano. Tipo, paga tudo direitinho. Eu, por conta de contabilidade, uma vez a Receita Federal segurou uma grana minha, mano. Tipo, durante uns 2, 3 meses, assim, que eu guardei dinheiro durante um ano na gringa, assim, tipo, não trouxe nada. Daí um dia eu falei, ingênuo, né? Pô, vou trazer tudo de uma vez. Daí tentei, tipo, mandar uma enxurrada pra cá. Daí a Receita falou, opa, não vamos assim tão rápido. Daí eu fiquei 3 meses com dinheiro congelado, sei lá onde. E daí, cara, tipo, o dólar oscilou, eu perdi, tipo, coisas de 10 mil reais, assim, porque o dólar oscilou, eu recebi dinheiro na época errada, cara, foi uma zona, tipo, então, é muito importante, tipo, essa daí é uma responsabilidade, né, Letícia, que a pessoa que tá... Isso daí que eu vivo falando até postei agora mesmo no LinkedIn para convidar para call sobre isso, que existe uma diferença entre você ser o CLT e você ser o PJ, né? Tem lifestyles diferentes. O PJ, cara, você é um empresário, né, mano? Você, porra, empresário. Então você tem, por mais que você seja um freelancer ou você trabalhe individualmente e tudo mais, você tem essas responsabilidades de empresário que, pô, para ser sincero, são mínimas comparados com outras responsabilidades maiores aí que empresas mais complexas têm. Mas essa é uma responsabilidade, né? Que aliás, é muito importante quando você compara empresas, assim, tipo, contador direto com contadores convencionais, tal qual é o meu, que, tipo, você fica meio que refém, né, de algumas, sei lá, umas coisas meio que tradicionais, assim, desse vai e vem, de, tipo, lembrete, notificação e tal. Só parece básico, mas para pessoas iguais a mim é importante. Sim, a gente entende totalmente o perfil de como é corrido. Tem a questão também do fuso horário, né? Que, tipo, dependendo do país para que se expressa os serviços, então tem que tomar todo esse cuidado e ter essa empatia, né, com os nossos clientes, né? A gente sabe que, tipo, quando o cliente liga é algo urgente, então, assim, tá na correria, alguma coisa urgente, tem que ligar, tem que, né? A gente sabe, né, de verdade, do lado de lá. Né, do lado de vocês. Então, a gente sabe que é tudo muito corrido, é tudo muito novo, tem cliente que chega, não sabe, tipo, nada, né? Tipo, que tipo de empresa eu vou abrir? Eu não sei como que eu vou fazer, eu preciso emitir nota, eu não emito nota. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, nessa comunicação de verdade, mais humanizada. Vamos conversar ali no WhatsApp, Lê, não estou entendendo, vamos marcar uma vídeo, porque isso faz muita diferença desde o início. Eu sempre falo que é muito importante desde o início ter essa consultoria, porque lá na frente pode ser que você cometa erros, que nem você cometeu, às vezes não foi conversado, olha, tudo que você receber é interessante você emitir a nota, né, correspondente ao mês, fica de olho no dólar, né, para quando tiver mais vantajoso, aí você pode trazer, entendeu? Então, talvez não tenha tido, né, essa orientação. E também não sei se foi o seu caso, eu espero que não seja. Não.
dividir a pessoa jurídica da pessoa física, a conta bancária, você fez isso, pelo menos? Não, fiz. Isso daí eu fiz. Ah, tá. Pelo menos isso, né? Isso daí é uma coisa importante pra galera lembrar. Eu vou querer que você aborde um pouco sobre isso, que é tipo, sempre receber na conta PJ, né, sua grana, ao invés de receber na conta CPF, né? Porque isso daí seria uma, desculpa, eu xingo aqui mesmo, mas seria uma outra cagada, tipo, eu mandar as coisas no CPF, que daí o leão ia chegar com força em mim, né? O imposto na pessoa física é bem maior do que na jurídica, por isso que é vantajoso, quando vocês prestam serviço para o exterior, abrir a empresa. Tanto é que eu já falei que tem as isenções, para vocês terem uma ideia, o imposto é menor do que se vocês prestassem serviços aqui para o Brasil, fica 50% a menos. Então, já tem essa vantagem. Então, para não correr o risco de pagar o imposto ali de 27% na pessoa física, é importante fazer essa separação. E aqui a gente dá toda a orientação certinha, né, de pagar tudo, as despesas da empresa, que no caso, né, de vocês que trabalham de home office, não tem muita, mas o que for no nome da empresa, vocês pagam pelo CNPJ da empresa, e o que sobrar, vocês transferem aí como lucro, porque não se paga imposto sobre o lucro. Então, o lucro é a forma mais vantajosa de vocês utilizar o dinheiro da sua empresa na pessoa física. Então, isso é muito importante vocês terem esse conhecimento. Ter essa separação é um pouco chatinha, né? Todo mundo quer a praticidade, já recebi na PJ, vou comprar ali na Shopee, os meus, sei lá. Então, assim, é bem... Eu entendo, né, que eu também sou um pouco desorganizada financeiramente. Acho que a maioria das mulheres é um pouco, a gente compra, que já vê, já quer comprar. Então, eu sei que é um pouco complicado, mas é o que você falou, você precisa ter essa responsabilidade quando você é PJ. Porque se você não fizer por você, eu, como contadora, não consigo administrar essa questão da sua conta bancária, né? A gente orienta, mas tem que ser a parte do cliente. Só para contextualizar um pouco a galera, indo um pouco sobre essa parte básica de administração, que um dia me ensinaram isso e eu acho bem legal passar isso para frente, que é sobre o que a Letícia falou sobre essa questão de entidade, né, que você falou entidade jurídica e entidade de pessoa física, cara, que tipo, quando o pessoal fala esse termo entidade em administração, são entidades, pensa assim, galera, tipo, tem seu CPF, tipo, você pessoa física, e tem você empresa, que tipo... Então, é uma pessoa legalmente, juridicamente, são pessoas distintas no mundo, sabe? Tipo, até como você vai responder legalmente, esse tipo de coisa, mas, sobretudo, do seu ponto de vista financeiro, são pessoas distintas. Então, assim, você vai gastar no seu CPF, fazer compra da Shopee, no Mercado Livre, seja lá onde que for, para o seu bem pessoal, você manda para o seu CPF e você compra de lá. Você vai comprar o seu computador, vai parcelar seu notebook, vai, sei lá, mano, fazer o seu estúdio aí para você trabalhar e tudo mais, é uma despesa da empresa, você consegue pagar com as coisas, com as suas, digamos, seu cartão de CNPJ e fazer essa distinção. Tudo que é CNPJ você paga de um jeito, tudo que é CPF você paga com outro. E daí tem gente que mistura tudo. Tem gente que vai lá, por exemplo, porra, eu pego um desconto aqui com o meu CNPJ para comprar um carro. Vai lá e compra um carrão lá e divide com a grana da empresa. Daí é uma coisa meio pessoal, assim. Não mas fazem isso. Comprar, que muita gente não sabe, mas foi até legal você falar isso, porque você comprar bens no seu CNPJ sofre depreciação, se eu não me engano o nome. Então, o valor do bem vai cair lá embaixo quando você for vender tudo que é no nome CNPJ. Você compra algum bem, um imóvel, alguma coisa assim. Quando você for passar para frente, vai sofrer aí esses descontos, né? Essa depreciação no mercado. Então, tem que ver direitinho também o que você vai comprar. Essa é coisa simples que nem você falou, despesa básica, eu vou colocar minha conta de internet na minha PJ, porque já recebo e já pago. Pode pôr, porque é uma coisa que você utiliza, mas lembrando que a conta da internet tem que estar no nome da empresa, tá? É bem importante entender. Isso daí parece meio básico, mas é muito importante. Tipo, você, da mesma forma que você tem o CPF, você assina coisas pelo seu CPF, você tem a sua empresa, você pode fazer coisas, contratar coisas pela sua empresa também. Você consegue fazer essa distinção. Você se torna dois, assim, digamos. Exatamente. Então, até três, se você tiver mais do CNPJ. Então, enfim. Eu vou começar, galera, vou começar a abrir a call aqui para algumas perguntas também, mas eu vou fazer uma pergunta antes para a Letícia, mas vocês
por favor, vai levantando a mãozinha aí, quem quiser mandar pergunta aí, que a gente vai, lembrando que a comunidade faz call aí. É uma última pergunta minha, Letícia. Tem esse grande número aí que a galera coloca na internet, que eu até usei para bombar meu post aí, que tipo, é os grandes 6% do que a galera fala, de, tipo, porra, eu trabalho para gringa, daí pago 6% de imposto. O meu caso, eu acho que eu pago, por exemplo, por volta de 6%, e tem, lógico, tipo, vai somando outras coisas, né? Onde que entra, como que entra essas alíquotas aí? O que é definido? Como que você pode dar um norte para a gente sobre o que é o que, até quanto e até onde vai? Um número por cima para a galera ter, isso daqui que eu espero, mais ou menos. É bem importante ter esse acompanhamento para quem presta serviço para o exterior, porque normalmente o faturamento pode ser consideravelmente alto, então é importante a gente ter esse acompanhamento. Mas os impostos no Simples Nacional, não sei se você está no Simples ou não, no geral, ele se inicia a partir, né, de 6% sobre o faturamento. E as atividades têm um papel fundamental na questão dos impostos também, influenciam diretamente. Porque para a Receita Federal, as atividades é como se fosse um código de barras. Ele vai identificar lá que o job na gringa, sei lá, é um arquiteto, na cabeça da Receita, arquiteto fatura super bem, e ele vai querer cobrar um imposto maior ali sobre o arquiteto. Então, para prestação de serviço, existem 2 anexos que são bastante utilizados para o pessoal aí de tecnologia, que designer e tudo mais, que trabalha com a internet, que é o anexo 3 e o anexo 5. O anexo 5 é para a Receita entende que é o pessoal que vai faturar mais, que é o médico, o engenheiro, o arquiteto, o desenvolvedor, o analista de sistema. Então, todas as atividades do anexo 5, o imposto é maior, se iniciando a partir de 15,5%, tá? E as atividades mais simples, como treinamento de informática, reparação e manutenção, essas atividades estão ali no anexo 3 do Simples Nacional, no qual o imposto se inicia a partir de 6%. Mas as atividades do anexo 5, a gente também consegue voltar ali no 6%, se a gente fizer o fator R. Então, eu não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar, mas o fator R é um cálculo que a gente faz, é um incentivo que o governo dá para que a gente contribua ali com o INSS. Então, eles falam, vou tirar um pouquinho, vou abaixar seu imposto aqui, mas eu quero que você contribua um pouco ali com o INSS. A regra do fator R é que faça uma retirada de 28% sobre o seu faturamento. Então, fazendo essa retirada, o imposto que era 15 começaria a partir de 6. Mas, de fato, tem a oscilação do imposto, sim, tá? Porque no Simples, quanto mais você faturar, maior será o seu imposto. Então, às vezes, não é vantajoso fazer o fator R se você tiver com faturamento muito alto. Senão, a sua contribuição do INSS vai ficar lá no teto, né? Ficando ali muito alto, 800 mil reais. E também gera DARF de RPF, porque o Prolabore, né, ele é que nem uma folha de pagamento do CLT. Então, quanto maior é essa folha de pagamento, maior é os descontos. E as atividades do anexo 3 é mais vantajosa porque não precisa do fator R, tá? Então, funciona basicamente dessa forma. É um pouco complicado, mas a maioria do pessoal utiliza as atividades do anexo 3 ou do anexo 5, mas o pessoal que presta serviços para o exterior normalmente utiliza as atividades do anexo 3, tá? Por quê? Porque normalmente quem vai determinar as atividades que você vai escolher é o seu contratante. Então, dá para conversar lá na gringa ou com o seu contratante se ele aceita outras atividades que estão ali no anexo 3. Então, se eles aceitando, vocês podem emitir a nota com essas atividades. Ótimo. Tá bom? Beleza. Galera, eu vou começar a abrir aqui. Como que funciona a rodada de perguntas? Que eu não fico lendo mensagem, não, galera. Tipo, eu gosto de galera que pula aqui e manda ver na call. Abre o microfone aí, fala as coisas, porque eu acho que é mais prático, sabe? O pessoal vir aqui, deixar essa mensagem, aproveita e já faz uma microconsultoria aqui com a Letícia, que já percebeu que ela entende dos negócios, que ela falou umas coisas aí que... É complicado de entender, os clientes falam, meu Deus, eu falei, calma, gente, vamos explicar de um jeito, de outro. Às vezes, quando eu faço a simulação, né, que é visual, o pessoal entende bem mais. Não, é claro, mas é importante, tipo, você até falar mais tecnicamente sobre as coisas, porque, para começar, tem pessoas que entendem bastante, e outra que mostra que você entende, né? Tipo, imagina. Esse daí é bom. A Jéssica Salom, ela
levantou a mãozinha dela ali. Sim. Eu queria que você mandasse sua pergunta aí. Manda sua pergunta. Tá bom, boa noite também. Boa noite. É o seguinte, eu tô começando agora nesse mundo de PJ, nunca trabalhei como PJ, e vou começar agora, e vou prestar serviço no Brasil. E a minha dúvida é, estou procurando um job na gringa, né, quero trabalhar para o exterior. Como funcionaria essa mudança de trabalhar aqui para o Brasil para trabalhar no exterior? Eu teria que abrir um novo CNPJ, posso utilizar o mesmo, e assim, seria um outro serviço, seria mais o mesmo cargo, né? Então, acho que faria sentido. Eu penso até na questão mista, se eu poderia tanto prestar serviço para o Brasil quanto para o exterior. Então, quais que seriam as diferenças? Aí teria como separar, tipo, eu vou pagar 15% sobre esse faturamento do Brasil e 6% sobre o do exterior. Tem essa separação dentro do mesmo CNPJ? Sim, sim. Você pode prestar serviços para ambos, tá? Não tem problema. Inclusive, é importante quando você abrir o CNPJ, já abrir com diversas atividades para que você tenha flexibilidade nas suas negociações, né, na questão das atividades que eu falei, porque tem contratantes que aceitam as atividades com menor tributação, principalmente lá no exterior, porque a nota fiscal para eles é praticamente relevante, é uma nota simbólica, né, que a gente emite praticamente para a Receita, nem é para o contratante em si. Mas sim, é diferente, tá, a tributação. Para o exterior tem as isenções, né, de alguns impostos, que são PIS, COFINS e ISS, então esses 3 impostos reduzem praticamente em 50% o imposto, tá? Mas é calculado de forma diferente. Você prestou serviços para o Brasil, vamos supor que em vez do imposto se iniciar a partir de 6%, vai se iniciar a partir de 3%. Por conta das isenções. E você prestou serviços aqui para o Brasil. Então, aqui no Brasil, você vai pagar 6%, no exterior, 3%. Mas no Simples Nacional, né, que é o tipo tributário mais utilizado, é gerada uma única guia DAS no final. Então, no final, vai ser somado esses 3%, mais o restante que você prestou no serviço para o Brasil, e vai gerar uma única guia. Isso também acontece, independente de quantas notas você emite por mês, sempre vai ser gerada uma única guia DAS no Simples, tá? Se for um outro tipo tributário, é feito de forma diferente, que o outro mais comum é o lucro presumido, eu não sei se vocês conhecem, que é um pouco mais técnico esse tipo de tributário. Depois é para a gente entrar mais em detalhes, se alguém está, né, pensando em se tornar lucro presumido, a gente pode entrar melhor nesse assunto, que a tributação é totalmente diferente do Simples, tá? Mas no Simples funciona dessa forma. Sempre é gerada uma única guia DAS, independente das atividades que você for emitir a nota, independente do se é exterior ou Brasil, no final é gerado uma única guia de imposto, por mais que seja calculado diferente, tá? Tá. A segunda guia seria só se fosse pessoa física, por exemplo. Daí uma para pessoa física, uma para pessoa jurídica e 2 guias, né? Não, mesmo que você preste serviços para uma pessoa física, no Simples é sempre uma única guia DAS que é gerado. Ah, não, eu digo eu. O meu CPF você vai ter, né, pagar como pessoa física e depois eu pago como pessoa jurídica. Mas beleza, independente do número de notas. Tá ótimo. Obrigada. Isso mesmo. Letícia, obrigado, aliás, Jéssica, pela pergunta aí, galera. Podem mandar mais perguntas aí. Eu tenho uma dúvida. Dúvida, aliás, que eu já sei meio que como resolver, mas eu acredito que é uma dúvida comum da galera, que é o seguinte: chegou na época do imposto de renda. O que muda? Tipo, para eu que estou ganhando CLT aqui e para eu que estou ganhando PJ, o que muda na vida de quem vai declarar e como que funciona? É interessante que ambos façam a declaração normalmente se passar os critérios ali da Receita, né, do IRPF, que cada ano muda, né, esses critérios, então tem que olhar direitinho se você vai entrar dentro dos critérios. E o da pessoa física, né, normalmente, se você é CLT, a empresa vai te enviar o informe, você vai fazer o seu IR conforme o informe, os seus investimentos, seus dependentes, ali tudo normal. Quando você é pessoa jurídica e recebe pela sua pessoa jurídica, quem faz o informe de rendimento é a contabilidade. Então, a gente tem até o prazo de março para fazer a DEFIS, que é o imposto de renda da pessoa jurídica. Então, a gente faz e entrega para o cliente, né, para a gente fazer a declaração, ou para ele, né, tem alguns que eles mesmos fazem, a declaração do IRPF. Então, através do informe, vai estar lá o que o cliente pagou de INSS, através do Prolabore, o que ele teve de lucro, o que ele retirou ali de Prolabore, o que ele pagou de imposto de renda retido na fonte sobre o Prolabore. Então, no informe vai estar tudo ali bem detalhado para ele declarar. E o legal é que quando você declara o seu lucro, é isento. O lucro é isento de imposto. Então, você vai já lá na abinha de declarar seu imposto de renda,
quando você colocar ali o lucro, não vai gerar imposto nenhum a pagar. Por que isso acontece? Porque vocês já pagam mensalmente os impostos, vocês pagam suas DAS mensalmente. Então, quando você... Não é justo, né? Se a gente pensar racionalmente, vocês pagam imposto sobre o lucro, porque vocês estão ali pagando DAS altíssimas todos os meses. Então, por isso que é isento o imposto de renda. Porém, é isento quando você tem um contador para fazer os bastidores aqui, porque a gente orienta o cliente, ó, faz a separação, tudo certinho. Só que tem gente que acaba não tendo o contador e na hora de vai lá, declara, aí gera imposto a pagar. Por quê? Porque não foi lançado tudo certinho na PJ, os lucros, bonitinho, né? Não foi feita a parte contábil. Então, é muito importante ter uma contabilidade de confiança para fazer realmente esses bastidores, porque o lucro é isento, claro, desde que seja feito tudo certinho na PJ. Tá bom? Bom saber disso daí. Eu tenho uma dúvida que parece meio idiota, porque, tipo, é uma questão de nomenclatura, sabe, que eu não entendo direito. Explica, por favor. Que é assim, eu sou MEI, tipo, MEI não, eu sou ME, né? Eu sou ME. Eu sou ME, mas eu atuo sozinho. E daí, tipo, eu sou o quê? Um microempreendedor individual, mas eu não sou MEI mais. E daí eu não sei o que eu sou exatamente. Como que funciona todo isso? mundo confunde isso, é muito comum. Se você pegar no seu CNPJ, você vai ver que vai estar o seu CNPJ e do lado vai estar ME, que é o porte da empresa. Muita gente, você pode ser um MEI ME, você pode ser uma empresa limitada ME, você pode ser um empresário individual ME. Por quê? Porque o porte da empresa, que é um microempresário, ele tem a ver com o seu faturamento anual. Então, empresas ME, na verdade, são aquelas empresas que faturam até 360 mil ao ano. Então, é uma nomenclatura que muita gente confunde com o tipo jurídico, mas é assim, não influencia muita coisa, não existe fiscalização para ver se você ultrapassa muito, né? Nunca vi. Tipo, você precisa mudar para IPP, o seu porte de empresa para IPP, porque você faturou mais do que 360 mil ao ano. Isso nunca aconteceu, porque normalmente quem faz essa possível vistoria é a junta comercial com a Receita, e eles dificilmente fazem. Mas fica ali, é referente ao seu porte, né? Seu porte de faturamento. Então, empresas que faturam até 360 mil são ME, tá? O empresário individual, quando você olhar o seu CNPJ, vai estar ali, tipo jurídico. Então, tudo que for tipo jurídico vai estar ali. Então, tem cooperativa, empresário individual, sociedade limitada, ONG, então tudo que é tipo jurídico vai ficar ali embaixo ali no seu CNPJ, que o tipo jurídico nada mais é do que determina as regras da nomenclatura de fato da sua empresa, como que vai ser a razão social, se pode ter sócio, se não pode. Então é mais essa questão do contrato social, o tipo jurídico. E o porte é sobre o faturamento anual, que é o ME, PP. Entendido. Uma distinção boa, que eu sempre fiquei assim, porra, será que eu sou meio ME, tipo, pô, tanto é que o CNPJ MEI, o tipo, ele é bem confuso, não sei se alguém tem o MEI, é bem compreensível as pessoas confundir, porque quando você abre o seu CNPJ MEI, ele tá ali como empresário individual, ele não tá ali como, não, eu acho que ele tá como microempreendedor, deixa eu ver. Eu acho que o tipo jurídico... É microempreendedor individual? Acho que é isso. Eu acho que não tá assim, é que eu não tô com nenhum CNPJ MEI para olhar. Sem problema. Eu acho que ele tá como empresário individual, o tipo jurídico. E no porte ele fica como ME. Mas a gente sabe se ele é MEI ou não, de fato, é quando a gente consulta a opção dele do Simples Nacional, que vai estar lá se ele desenquadrou do MEI ou não. Então, é bem confuso. Eu tenho quase certeza que ele tá como empresário individual, não é como microempresário individual, que nem é o nome do MEI mesmo. Então, o pessoal confunde muito. Uma dúvida que eu tenho, que foi até de uma coisa que eu passei, que foi quando tive esse valor segurado pela poupança, como se fala? Pela Receita, eu atuava muito tempo com MEI, sabe? Durante muitos anos com MEI. E daí eu tentei trazer essa grana, e na época eu ainda era MEI, e só que eu já estava com faturamento grande. Então a dúvida agora é a seguinte: eu sou MEI, beleza? Eu estou trabalhando aqui no Brasil, sou designer, seja lá o que for, sou MEI, sou PJ MEI. E daí eu passei
para gringa e automaticamente meu salário, sei lá, aumentou. Como que funciona para eu fazer essa migração? Ela é rápida? Ela é... não sei. Sim, ela é bem tranquila, então a gente informa ali no Simples Nacional, na Receita, o motivo do desenquadramento, porque... Só que, gente, é bem importante agora, vocês que são MEI, porque antigamente o pessoal emitia nota pela prefeitura, não sei se vocês fazem. Então, emitia nota, então era muito difícil a Receita fiscalizar se você ultrapassou o faturamento, te cobrar o imposto retroativo, agora não dá, gente, porque o sistema do MEI, ele é unificado pelo Gov, então ele monitora tudo. Então, não adianta informar que você faturou 81 mil, sendo que você faturou 250 mil no ano. Porque quando você faz a sua declaração anual, vai constar lá. Fala, não, você faturou mais, eu sei que você faturou. É que nem o imposto de renda da pessoa física, eles sabem tudinho que a gente faz, só para testar a nossa... Como que eu falo? Testar a nossa honestidade. Eles sabem. Então, assim, se você colocar lá um valorzinho que não é, eles vão notificar. E quando isso acontece, é importante ter muito cuidado. No MEI, você pode, entre aspas, ultrapassar até 20% do permitido, que dá uma média de 16 mil, 17 mil reais. Aí, você passando esses 20%, você paga o valor dos impostos no Simples Nacional somente sobre esses 20%. Provavelmente o seu ultrapassou mais que isso. E quando ultrapassa mais que isso, você tem que pagar os impostos retroativos no Simples Nacional no ano inteiro. Então, fica uma bolada de imposto. Só que muita gente fala, Ilê, então eu vou ficar no meio, eu vou ultrapassar só os 20%, e eu vou continuar o ano que vem como MEI. Não é assim. Você ultrapassou R$1 que seja, quando você for declarar a sua declaração anual, a Receita já vai notificar para você fazer o desenquadramento no próximo ano. Então, ele vai gerar o imposto retroativo sobre o que você passou, mas vai te obrigar a ser Simples Nacional no ano que vem. Você não vai conseguir ser MEI. Ótimo. Entendeu? Então, funciona dessa forma. Isso é bem comum de acontecer, gente. E, gente, não sei se alguém está nesse caso, mas a Receita, ao invés de só excluir, às vezes eles excluem de forma automática, assim, você solicitar lá. E quando isso acontece, é muito ruim. E eles estão até excluindo do Simples Nacional. Então, tem muito MEI que está já migrando para o lucro presumido, que é um tipo jurídico muito mais complicado, mais caro, mais burocrático. Então, tem que tomar cuidado, porque antes eles desenquadravam e a primeira opção ia para o Simples. E agora eles estão desenquadrando e indo direto para o lucro presumido. Então, isso é muito perigoso, tá? Só para vocês terem uma ideia, a multa pela falta de entrega de obrigações do lucro presumido é R$500 por mês. Se você emitir uma nota. Então, além de você pagar os impostos, que é uma média de 14%, tem a multa de R$500. Então, o imposto do lucro é maior, então tem que tomar cuidado muito para quem tem MEI, para cuidar certinho para que isso não aconteça, tá bom? Beleza. Eu vou passar para o Xavier, mas antes de eu passar para ele, só se você pudesse passar bem rápido para a gente, numa tabela verbal aí, quais são os limites de valores, tipo, que de MEI para outras, tipo, qual que é o limite do MEI, o limite do ME? Gente, tem esse mito que está há anos do aumento do limite de MEI para 150 mil, isso não vai acontecer, esquecem. Ainda o limite do MEI está 81 mil ao ano. Então, não pode ultrapassar mais do que 81 mil ao ano, e é sempre referente ao ano, de janeiro a dezembro. Se você abrir o seu MEI agora, você tem um saldo ali de 6 meses para você poder faturar, entendeu? Levando em consideração aos outros meses que você não abriu a empresa. Então, é sempre de janeiro a dezembro. Então, no MEI tem esse prazo de 81 mil ao ano, tá? Beleza, bom saber desse. Agora, a limitada, gente, não sei se você quer saber que é o que o pessoal mais utiliza, é CLU, empresário individual e tudo mais, é até 4.600.000, tá? Que é no Simples Nacional, que vocês podem faturar. Então, tem essa flexibilidade maior, tá bom? Só para finalizar aí a questão do... Se estiver ganhando isso daí, e tiver para gringa, vem cá fazer uma entrevista com a gente, por favor. E qual a faixa percentual de imposto? No Simples Nacional vai aumentando. Então, no Simples, ele é em 5 faixas, né? Se eu não me engano, é 5 faixas.
E cada faixa começa em 6%, depois em 11%, depois é 17%. Então, quando chegarem no 17%, ou até mesmo em 11%, já é interessante buscar a consultoria tributária do contador para ver se não é melhor mudar o tipo tributário. Porque no Simples, quanto maior o faturamento, maior é o imposto. Então, tem um lucro presumido, por exemplo, que a alíquota é fixa. Então, independente de quanto você faturar, independente das suas atividades, para ele indifere. Sempre vai ser uma alíquota fixa ali de 14,5%. Então, seria mais vantajoso o lucro do que o Simples Nacional para quem tem um faturamento muito alto. E qual a margem de tolerância dentro do lucro presumido? No lucro não tem uma Não tem. margem. O que eu disser que eu vou declarar, o que eu disser que eu recebo, eu só posso receber menos do que aquilo. Desculpa, não entendi. Se eu disser que eu recebo 30 mil, receber 31, eu pago. Se eu receber 29, não. Não, no lucro presumido você está falando do lucro, né? Sim, lucro. No lucro é uma alíquota fixa. Então, independente se você fatura R$5.000 ou se você vai faturar 50, sempre vai ser essa alíquota de 14,5% e também diferente das atividades. Já no Simples, não. O Simples, ele leva em consideração ao faturamento. Quanto mais você fatura, mais o imposto você paga. Quanto mais intelectual forem suas atividades, também maior o imposto. Então, o Simples leva em consideração as atividades e o faturamento. O lucro, não. Então, sempre vai ser aquela alíquota fixa. Então, o pessoal que está faturando muito, compensa muito mais ficar no lucro presumido, que ele vai estar pagando um menor imposto, tá bom? Perfeito. Sobre o recebimento em si. No caso, você declara quando você recebe em BRL, você declara quando você emite a nota, ou você declara mesmo no recebimento de uma conta internacional? O ideal é sempre que você for utilizar o dinheiro aqui no Brasil, você emitir a sua nota. Então, emitiu a nota, trouxe o dinheiro para o Brasil, você já pode emitir a nota. O ideal é que você emita a nota dentro do mês correspondente. Então, se você emitiu a nota no dia 1, você tem até o dia 30. Se você trouxe o dinheiro no dia 1, né, o dinheiro lá de fora para o Brasil no dia 1, você tem até o dia 30 para emitir a nota. Se você quiser somar todas as suas transferências e emitir uma nota só, se for para a gringa, não tem problema. Tá? Então, você pode fazer dessa forma. Então, normalmente tem um invoice, não sei se vocês conhecem, né? Muitas empresas gringas pedem o invoice, que é o recibo internacional de prestação de serviço. Vocês emitem um invoice, só que o invoice não substitui a nota fiscal, porque o parâmetro para a Receita, para a gente informar para a Receita de onde que esse dinheiro está vindo, é da nota fiscal. Então, precisa emitir a nota fiscal, tá? Então, desculpa te cortar. Pode falar. Então, quando esse valor for movimentado para o Brasil, é quando que ele precisa ser declarado. Exatamente. Você tem o mês, né? Você tem esse prazo do dia 1 ao dia 30 de cada mês para emitir a nota. Perfeito, obrigado. Tá bom? Prolongando aí nessa pergunta do Xavier, outra pergunta boba. Vocês que emitem a nota para a gente ou a gente que emite a nota? Depende do plano que vocês escolherem. Entendi. Planos que a nota é emitida por nós, outros não. Mas mesmo os que não são emitidos por nós, a gente dá a primeira nota de cortesia e ensina, instruir e te dá todo o suporte para que você adquira essa autonomia de emitir suas próprias notas, tá? Então, a gente dá essas duas opções. Bom, boa. Eu vou abrir agora para o Felipe Carrera ali, que tem uma pergunta, e depois eu vou fazer uma pergunta aqui que é meio que... Não sei se eu devia fazer, não. É meio que fundo de iceberg, assim. Mas bora lá, Felipe. Pergunta aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Seguinte, eu lembro que eu tenho uma PJME, né, para fazer uns freelas aí de vez em quando. E aí lembro que tinha uma distinção lá de faturamento, que no anexo 5 era o tanto, no anexo 3 era mais barato, mas aí eu tinha que tirar pro labora um tempo, tinha um esquema assim. Aí eu queria saber se isso é válido também, se eu tiver recebendo do exterior, se tem essa distinção também, ou se porque a exportação de serviços, a alíquota já é menor, então não preciso me preocupar com esse negócio de anexo 5, anexo 3 e tal. No Simples, sempre vai depender de acordo com as atividades. Então, tem uma atividade que o pessoal gosta de utilizar muito para o exterior, que é portais e provedores de conteúdo. Essa atividade, ela também é do anexo 5, então, muitos contratantes lá de fora, às vezes até no contrato na gringa, tem algo relacionado a portadores, né, de portais e provedores de conteúdo da internet, que é as atividades voltadas ali à internet e tudo mais. Então, muitos utilizam essa atividade. E ela tem uma pegadinha, que se você colocar na descrição da nota a forma correta,
a gente consegue apurar ali direto no anexo 3 sem precisar do fator R. Então, essa é a atividade que os nossos clientes mais utilizam, tá? Então, assim, sempre vai depender da atividade, tá bom, Felipe? No Simples Nacional. Então, se sua atividade é sujeita ao fator R, para você economizar os impostos, precisa do fator R. Ou às vezes não, às vezes nem compensa para você o fator R, dependendo aí do seu salário, se for muito alto, não compensa. Então, tudo tem que ser analisado de forma estratégica, de forma personalizada, para a gente entender qual que vai ser a maneira mais vantajosa para você, né, ali dentro da legislação, tudo certinho, tá bom? Entendi. Na época o meu KNAI, isso quando eu tava trabalhando no PJ eu recebi mais, né? Na época o meu KNAI, ele precisava do fator R. Aí, nesse caso, você falou aí que eu poderia até trocar o KNAI para ter um que não precisa, que poderia ir direto. Sim. Mas aí, Pode falar, perdão. então, aí por ser exportação de serviço, muda alguma coisa? Eu vou pagar menos taxa ou, na verdade, é a mesma porcentagem desses? Por mais que tenha o fator R, tem as isenções. A maioria das professoras dão as isenções, PIS, COFINS e ISS. Então, mesmo com o fator R, ou o lucro presumido, ou qualquer tipo tributário, vai ter essas isenções, tá? Só que com as atividades do anexo 3, né, você economizaria muito mais, ou com a atividade de portais e provedores. E é importante vocês entenderem que sempre quem vai determinar quais serão as atividades que vocês vão emitir a nota, não é a contabilidade, não são vocês, é o contratante. Então, tem contratantes que são mais flexíveis em relação às atividades, colocam até lá no contrato as atividades que você pode exercer de um modo bem amplo, incluindo as atividades mais simples, né, com imposto menor. E no exterior não tem isso, né? Para eles, a nota fiscal é irrelevante, entendeu? Porque eles não conhecem nossas burocracias e a gente não conhece as burocracias deles. Então, a nota fiscal, eu acho que você pode ser que até tenha emitido a nota já, é mais simbólica para a Receita, porque não tem os dados do tomador, é em branco, o pessoal lá fora não tem CNPJ, então é tudo diferente. Então, é mais simbólico ali para a Receita, tá? Mas é importante ter as informações que, por mais que você use uma atividade mais simples, tem que ter, pelo menos ali no seu contrato, algo semelhante, tá? Porque tem algumas prefeituras que pedem um contrato para dar as isenções, entendeu? Entendi direitinho. Valeu, obrigado. Imagina. Show. Agora eu vou fazer minha pergunta dark aqui. Eita. Abaixa um pouquinho, assim, para não aparecer o contador direto. Tem essas plataformas de pagamento, beleza? Tipo, que você já deve conhecer um monte aí. E algumas delas, se não a maioria delas, oferece o tal do cartão de crédito internacional, que você consegue, tipo, pagar umas coisas e, tipo, pagar, né? Tipo, pagar, vai lá, paga. E eu queria saber o que pega nisso daí. Por exemplo, eu não sabia que isso era possível, para ser sincero, porque eu sou bem noob em algumas coisas. Daí eu criei esse cartão um dia, daí eu fui lá no Carrefour, lá fiz uma compra, daí falei, pô, vou testar esse cartão aqui, instalei no celular. Oxi, caramba, só foi direto? Como assim? Tipo, lá da conta direto. O que pega nisso daí, sabe? A gente teve até alguns casos parecidos de R esse ano, mas ainda não sei se deu malha fina, alguma coisa do tipo. Mas é algo que o nosso contador fala que a Receita está fiscalizando, esses cartões, né? Porque maquininha, tudo que você compra, informa para a Receita, né? De onde está vindo. Então, gente, a Receita sabe de tudo. Então, até pode ser um certo momento que, tipo, você consiga utilizar normalmente, ou pode ser que quando você for declarar seu imposto de renda, caia numa malha fina. Eu costumo falar que a malha fina não tem como prever. Tem gente que já fez atrocidades e não foi pego. E tem gente que, tipo, esqueceu de declarar um recibo de um dentista e caiu ali na malha fina. Então, assim, não tem como saber, né, o quando e exatamente o porquê, os critérios, mas tem essa possibilidade de cair, sim, numa malha fina, quando você for declarar seu IRPF, porque lá fora, aqui na Receita, na verdade, eles têm alguns, acho que quase todos, eles fiscalizam. Os bancos internacionais, acho que normalmente mandam informe para os clientes do Brasil. Então, assim, tem que tomar cuidado. Beleza, bom saber. É uma coisa, assim, certeira, olha, você vai ser pego.
mas pode ser que sim. Uma coisa que um dos serviços de pagamento aí eles oferecem, que eu vejo, é tipo, que eles sugerem, é que você usa esse cartão para fazer compras internacionais, quando você for viajar e tudo mais, que é um bom uso também, né? Sim. A gente daqui a pouco está caminhando para o final aí, se vocês quiserem, a galera aí que quiser entrar aí, ó, para mandar perguntas, teve gente nova que entrou aí, aqui é só levantar a mãozinha que você vem aqui e faz a pergunta. Eu tenho uma outra pergunta que deu para ver, né, que eu muita pergunta muito de quem não sabe de nada, né? Então, assim, eu tenho uma outra pergunta bem infantil, que é a seguinte. Vamos supor que eu não paguei imposto nenhum, eu não fiz nada, só trouxe minha conta para a conta do CNPJ, tudo mais o ano inteiro. Ano que vem eu fiz de novo. O que pode acontecer a começar com a minha possibilidade de receber a grana, se isso daí pode ser bloqueado? E a segunda parte da pergunta é até que ponto eu posso, tipo, até quão ferrado legalmente eu posso chegar? Se eu posso pegar uma cana, qual que é o limite? Bacana. Eu não sei. No caso, eu acho, é claro, dependendo do valor, se for aumentar valor muito alto, chama a atenção da Receita. Então, sempre falo isso, né? Se é alguma coisinha ali pouquinha que você está movimentando, não está chamando muita atenção, que nem tem gente que está recebendo Pix horrores na conta, ai, meu pai me paga o pagamento dele na minha conta, mas não é um salário tão alto, tudo ali, né? Então, quando é um valor pequenininho, não chama a atenção da Receita, mas quando chega ali, lá acima do seu 100 mil reais, chama. Então, assim, eles podem sim atuar, que eles atuaram você, né, bloquear a conta, eles podem, né, solicitar declarações, né, que não foram entregues, que vai querer, mesmo que você preste conta de onde que tá vendo esse dinheiro, e é basicamente uma sonegação de imposto. Isso, né, que você falou, é uma sonegação de imposto, então não é legal, né, pode ser, sim, atuado, né, não sei exatamente a lei, como que funciona, se é dependente do valor, como que é, mas é uma sonegação. Então, sim, o certo é tudo que você receber dos seus freelas, você gerar sua nota, pagar seu imposto. Gente, eu até falo, nossa, é triste pagar imposto, é um montão, né, de dinheiro que a gente paga, né, mas tem que pagar, né, então, assim, não tem por onde fugir. Eu lembro que quando eu tive esses problemas todos aí, eu passei a adotar a seguinte opinião sobre a galera que lava dinheiro. A galera que lava dinheiro, eles têm que ser muito bom de contabilidade, né? Porque, cara, tem que ser muito bom para você lavar dinheiro. Não é qualquer um que consegue fazer, não. O cara é um... Não é. O cara tá lavando dinheiro, porque ele podia abrir um baita de um escritório de contabilidade aí, porque o cara entende muito para lavar dinheiro, né? Exatamente. Exatamente, porque hoje a Receita, a gente está de olho em tudo, né? Eles sabem todos os nossos movimentos, tudo que a gente passa no seu cartão, o responsável pelo comércio, o serviço, manda o informe. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. E é o que você falou, eles são uns gênios, né? Mesmo para burlar por tanto tempo, porque às vezes a gente tá... Vamos supor, deixa de emitir uma nota de 5 mil reais e é pego. Um exemplo. É o que eu falei, a Receita, ela fica com os olhos mais atentos para o faturamento alto, mas eu já vi muita gente com faturamento ali mais baixo que foi atuado. Então, assim, não dá meio que para saber. A gente brinca aqui no escritório que às vezes parece que eles têm, tipo, uma meta. Fala, gente, hoje vamos atuar os MEI. Porque chega um monte de MEI todo... Tipo, parece que é uma leva. Gente, eu acho que eles lá internamente eles têm essa meta. Hoje a gente vai pegar os MEIs. Aí eu acho que daqui uns meses falar, eu vou pegar os que estão sem pagar o imposto no Simples Nacional, porque tipo, dá a impressão que é umas levas, sabe, certinho? Então, mas não dá pra gente prever. Bom. Vou abrir para uma última pergunta aí do Felipe Carré, mas uma última pergunta minha é a seguinte. Eu cheguei todo ferrado no contador direto, tipo, todo ferrado, porque eu sei que eu tô ferrado, tipo, fazendo tudo. Vocês resolvem esses pepinos todos pendentes aí, ou vocês pegam só o boneco bonitinho? Não, e o pior é que chega muito, gente, cliente, assim, que nem você falou a palavra, vou repetir, cagado. Cagado. Chega muito. E às vezes ou é porque
não tá com uma assessoria, gente, é muito importante vocês terem, né? Se é o contador direto, ou se é que nem o Gabs, que tem outra, é importante ter assessoria, porque precisa entregar as obrigações, mesmo se você não faturar, precisa do contador para ali estar informando para a Receita. Olha, o Xavier não faturou, tô te informando aqui, porque se você não informar, vai gerar pendências, vai gerar multa, vai gerar débito na dívida ativa. Então, é importante ter esse cuidado. Então, quando os clientes chegam aqui dessa forma, a gente faz todo o levantamento, é o que eu falei, a gente faz todo o levantamento, tira todos os relatórios, fala, olha, você tem que, tem isso de pendência para arrumar, a gente precisa fazer isso e isso. Então, a gente dá todo o direcionamento para os nossos clientes e explica, né, para eles entenderem como que está a situação da empresa e o que precisa ser feito para regularizar. Então, a gente faz isso com todos os clientes que já têm CNPJ, tá? Então, se tem pendência, se, isso aqui vai gerar uma multa, se está no lucro presumido, a multa é anual, a multa, se você emitiu nota, é mensal. Então, a gente explica tudo, né? A possibilidade de parcelamento, que também, por mais que às vezes acumule algum débito ou outro, tem essa possibilidade de parcelamento, né? Para vocês regularizando aos poucos. Então, a gente tenta ao máximo resolver. Bom, excelente, Letícia. Felipe, manda aí a sua pergunta aí. Beleza, pô, então, da tua última pergunta que eu pensei uma agora, que tipo assim, você falou dessa questão do cartão de crédito internacional aí, né? E aí tá rolando muito agora essas contas que você consegue investir em dólar no exterior, né? Tem uma Nomad lá e tal, e tem até outras, né? Tipo, corretora. Então, eu queria saber se o que a Receita olha é a nota fiscal aqui do Brasil, ela tem acesso ao invoice também, tem que bater esse valor do invoice com a nota fiscal? Porque aí, se não tiver e eu quiser, tipo, investir em dólar, em alguma coisa, eu poderia emitir uma nota aqui no Brasil, num valor menor do invoice que eu peguei da empresa. E aí, essa diferença eu não trago para o Brasil e já deixo no exterior investindo em dólar. Daria para fazer isso? Sim, pelo meu conhecimento, eles não olham. Eu tenho diversos clientes que às vezes até recebem em cripto, uma parte do valor, mas tem que declarar no seu IRPF, tá? Então, quando você for declarar seu IRPF, você precisa declarar o tanto de dólar que você tem, né? Se você tem alguma cripto, precisa declarar lá também. Se você teve algum lucro sobre essa movimentação, precisa declarar. Então, funciona mais ou menos dessa forma, tá? Eles não têm conhecimento, mas é importante estar tudo certinho para na hora de declarar o imposto de renda. E daí, a pergunta... Aumentou e não bateu, aí pode ser que dê ruim, então. Oi? Aí, tipo, no final do ano, do nada vai ter brotado esse valor lá no meu IRPF, e aí pode ser que fique esquisito. Então, é importante você declarar, falar, olha, eu tenho uma invoice nesse valor, mas eu trouxe tanto para o Brasil, o restante eu deixei lá em dólar, você pode deixar, entendeu? Tá, entendi. Não tem problema, você não pode, às vezes, sei lá, talvez investir, ficar lucrando, né, com essas remessas que o pessoal, às vezes, faz de cripto e tudo mais. Então, quando você tem um ganho ou uma perda, né? Às vezes você sai ali no prejuízo, precisa informar na hora de você declarar o IRPF. Tá, legal, entendi. Obrigado. Nada. Eu não sei se eu vou repetir a mesma pergunta que o Felipe fez, mas é o seguinte, eu tenho, por exemplo, algum dinheiro em dólar. Só que, para ser sincero, até agora eu não declarei. E eu preciso... Eu pago imposto sobre isso? Não, se você não movimentou, não. O correto é declarar, porque você concorda que é um bem que você está lá guardando? Não, minha dúvida é a seguinte, se eu declaro, eu pago imposto sobre ele? Não, você não paga. Você só paga quando você movimentar, trazer para cá e tudo mais. Aí tem os impostos do câmbio, mas se você só deixou lá, não paga. A mesma coisa acontece com outras fontes de investimentos, né? Então, fundos e etc., você pode ter lá um montão, você não vai pagar imposto, vai só declarar lá como um bem, mas a partir do momento que você tiver rendimentos referente a qualquer tipo de investimento, aí sim pode ser gerado o imposto. Mas normalmente os impostos é gerado assim que você já faz a venda, né, das ações, da cripto e tudo mais, normalmente você já paga a DARF ali. Geralmente eles geram e dão um prazo para você pagar. Normalmente você só paga quando você esquece de pagar essas DARFs, né? E aí gera lá as pendências, ou se é algum investimento que não gerou a DARF, mas é bem difícil.
Beleza. Eu vou, só para deixar transparente, eu não estou sonegando nada não, gente. Eu estou só... Porque eu deixei acumulado desse ano mesmo, eu deixei acumulado, sabe, lá na minha conta minha conta que eu tenho. E daí eu fiquei me perguntando, cara, eu tenho que declarar isso daí, será que vai incidir alguma coisa? Beleza, entendido. Letícia, você gabaritou minhas perguntas. Posso perguntar só mais uma última coisa? Pode, ficar à vontade. Última. Pergunta de maluco, hein? Eu recebi um laudo de autismo, beleza? Eu ganho desconto aí, tipo, tem... Eu acho que ganha. Sobre o IR, eu acho que ganha. Tem algum... Eu acho, não tenho certeza. Eu tô vendo vantagem. Tem dedução para maluco, tem. É porque alguns dependentes têm, dependendo das suas despesas médicas, você pode incluir lá tudo que é coisas relacionadas, que você tem um recibo de despesas médicas, educacional, você pode lançar lá e pode ter um imposto a restituir. Mas o autismo em si, eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Para restituição, eu tenho que pagar as coisas com CNPJ? Como que funciona a parte de restituição? Tipo de... Última pergunta para mim. O de renda pessoa física é da pessoa física. Você paga pela pessoa física, se tiver algum valor a pagar. E restituição também é direto na conta da pessoa física. Beleza. Tá, que vocês recebem. Inclusive, o prazo está acabando, hein, pessoal? Para entregar, não deixar para a última hora. Show. Letícia, e como que o pessoal faz? Tem descontinho para o Job na Gringa? Eu não sei se o Paulo negociou. Tem descontos. Deixa eu até ver aqui. Eu posso depois passar para a galera, não precisa se preocupar. Processo de abertura eu sei que tem desconto, tá? É de forma gratuita a abertura aqui. E tem um desconto na mensalidade. Eu não lembro se é 10%, 12%. Beleza. Mas tem desconto na mensalidade, e para quem já tem CNPJ, se eu não me engano, a primeira mensalidade é free, mas depois a gente confirma direitinho e passa para vocês, tá bom? Tá bom. Eu vou pedir para o pessoal do Job na Gringa repassar essas informações de novo para a comunidade, mas de qualquer forma, Letícia, muito obrigado, você matou todas as dúvidas que nem a minha contadora matou na minha vida. Então, foi muito legal, cara. Foi muito especial mesmo te ter aqui. Fique sempre à vontade. Com certeza você virá aqui novamente, se você... Claro, vai ser um prazer, gente. Sempre é um prazer poder ajudar. Eu gosto muito do meu trabalho, porque eu faço o que eu tô fazendo aqui. Eu sempre faço as consultorias com nossos clientes no atendimento inicial, e eu gosto muito de poder ajudar, porque eu me coloco no lugar de verdade do cliente que tá perdido, não sabe o que fazer, então eu tento ser o mais clara possível para poder ajudar. É muito importante, galera. Não experiência própria, não tente fazer essas coisas sozinho, tipo... Sim. Por ajuda, porque contabilidade, cara, é um bicho de 7 cabeças que só gente inteligente igual a Letícia sabe mexer, cara. Tipo, ó, não tem jeito. Muito obrigado, Letícia. Gente, foi um prazer, tá? A gente vai se falando. Quem quiser falar comigo depois, pode entrar em contato com o contador direto. A gente tem uma equipe, assim, especializada. Vocês vão estar em boas mãos, tá? Se quiser ter essa experiência aqui com a gente, todos vocês serão muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigado, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade. E, galera, acesse o site lá do Contador Direto, lá no site deles tem bastante, o Xavier deixou aí, ó, o link para vocês acessarem o site. Lá já vocês vão encontrar bastante conteúdo lá. Gente, lá no site tem até a simulação dos impostos, tá? Depois, se vocês quiserem explorar, tá lá em materiais, tá? Vocês têm a simulação para o exterior, para o Brasil, aí dá para vocês terem uma ideia também. Se tiver dúvida, chama a gente, que a gente esclarece tudo para vocês, tá bom? Beleza. E para quem é assinante do Job na Gringa, a gente vai deixar o desconto do Contador Direto lá dentro da nossa plataforma. Para ficar sempre disponível lá para a galera. Muito obrigado, Letícia. Obrigado pela comunidade. Obrigado pela galera que participou, o Xavier, o Felipe e a Jéssica que mandaram as perguntas. Fiquem de boa aí. Boa semana para vocês. Tchau, Letícia. Boa semana, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até mais. Letícia, muito obrigado. Galera. Imagina. Tchau, tchau.